Olá, que bom te ver aqui. Meu nome é Viviane, eu sou psiquiatra e mãe de gêmeos, e meu objetivo nesse vídeo é explicar como o curso Mães de Crescimento pode te ajudar a lidar com os problemas do seu filho e por que educar com mindset de crescimento ou mentalidade de crescimento é a melhor estratégia. Ser mãe é uma das experiências mais gratificantes da vida. É um desafio maravilhoso que assumimos de transformar o ser que mais amamos no melhor ser humano possível. Mas educar um filho pode virar um pesadelo e acabar com as noites de sono quando o filho começa a ter problemas, como malcriação, birra, crise de agressividade, raiva, comportamento desafiador, desobediência, falta de respeito, desinteresse, insegurança, desatenção, dificuldade nos estudos, briga com o irmão, comportamento inadequado em sala de aula. Quantas vezes você não se sentiu julgada por todos? Quantas vezes não te disseram que você precisa dar um jeito? E quantos jeitos você já não tentou? Quantas estratégias diferentes você já não usou? Você colocou de castigo, bateu, ofereceu recompensa, explicou para o seu filho que ele estava errado, mostrou que estava decepcionada. Tudo com a esperança de, numa próxima vez, seu filho decidir se comportar bem. E a decepção que você sentiu quando percebeu que o problema continuou, que nada do que você fez ou disse foi o suficiente para o seu filho escolher fazer o que é certo. Eu sei que você quer descobrir como lidar com os problemas do seu filho, para que ele te escute e te obedeça sem nenhum de vocês perder o controle. Você quer recuperar a sua autoridade, se sentir respeitada, que ele aprenda o que é errado e faça o que é certo. Eu sei que você está aflita tentando ajudar seu filho a se sentir mais confiante e motivado, mas que nada está dando muito certo. E você pensa, meu Deus, onde eu estou errando? Será que eu não sei lidar com meu filho? Será que eu não tenho autoridade? Será que eu sou uma mãe ruim? Será que ele tem algum problema médico e eu não sei? Será que ele nasceu assim? Não é nada disso. E eu vou te explicar onde está o problema. O problema é que você, seu filho e a imensa maioria das pessoas funciona com mindset fixo ou mentalidade fixa. Você encara os problemas do seu filho e escolhe estratégias para tentar lidar da forma como o mindset fixo te condiciona a funcionar. Tudo que você pensa, sente, decide fazer é resultado desse tipo de mentalidade. Sabe por quê? Porque é o que você aprendeu a vida inteira. Nós vivemos numa sociedade que cultiva o mindset fixo. E o que é esse mindset fixo? Entenda mindset ou mentalidade como um programa instalado no cérebro, responsável por determinar como uma pessoa pensa e sente diante das experiências da vida. A imensa maioria das pessoas tem mindset fixo. Então, esse é o tipo de mentalidade que determina como quase todo mundo pensa e sente. No mindset fixo existem afirmações tão fortes que vivemos nossa vida acreditando que são verdades inquestionáveis e não imaginamos que exista outra forma de funcionar. E que afirmações são essas? O mindset fixo ensina que o valor de uma pessoa está em suas qualidades e capacidades. Quanto mais qualidades e capacidades, melhor uma pessoa é. Quanto melhor uma pessoa é, mais valor ela tem. E quanto mais valor uma pessoa tem, mais ela merece sucesso, amor e felicidade. As qualidades e as capacidades de uma pessoa são medidas pelos seus resultados e pelo reconhecimento merecido. Estamos o tempo todo numa competição, medindo, julgando e rotulando tudo e todos. Todo mundo quer ter valor, todo mundo quer merecer sucesso, amor e felicidade. Então, o objetivo principal de uma pessoa com esse tipo de mentalidade é descobrir e provar o seu valor. Todos querem o melhor para o filho, inclusive ele. Quando ele tem bom resultado, é elogiado pelo seu desempenho, recebe um rótulo bom, esse é um dia legal, um motivo para se sentir feliz e realizado. E um dia bom para a mãe também, que se sente orgulhosa com o resultado do filho. E nos dias em que os resultados são ruins, que o filho não foi reconhecido ou foi criticado pelo seu fraco desempenho. O mindset fixo nos condiciona a olhar para resultados ruins com desprazer e desmotivação. Resultado ruim significa fracasso e faz a gente se sentir muito mal. Ninguém quer se sentir assim.
Então é natural, quando temos mindset fixo, fugir de experiências que exponham nossas incapacidades e dificuldades. Difícil no mindset fixo significa que eu não sou bom, que eu não nasci com talento, então é melhor fugir e disfarçar. Quem pode se preocupar em aprender ou melhorar inabilidades quando precisa provar o tempo todo que é bom? No mindset fixo, acreditamos que nossas capacidades e qualidades são pré-definidas, são inatas, nascem com a gente, em que algumas pessoas têm mais sorte do que outras. Pouco podemos fazer para mudar nossas características, apenas melhorar dentro do limite determinado pelo que somos. Essas características se manifestam desde os primeiros anos de vida. Um filho é inteligente ou não, e isso pode ser observado pelos resultados ainda na infância. Quanto mais forte é o mindset fixo, mais a autoestima depende de dias bons, com resultados bons e de reconhecimento dos outros para uma frágil e curta sensação de segurança e de felicidade, pois basta um fracasso ou uma percepção de rejeição para a autoestima afundar. Ninguém prova uma vez que é bom e não precisa mais provar. Quanto mais forte é o mindset fixo, maior é a percepção de fracasso diante de resultado ruim, maior é a frustração, maior é o sofrimento, mais difícil é lidar com a percepção de não ter valor. A autoestima se sente machucada e ameaçada, e maiores são as chances de reações inadequadas. Outro aspecto importante no mindset fixo é que rótulos e resultados bons são relativos. Encontrar alguém melhor do que eu torna meus resultados piores. Com isso, você entende que quanto mais mindset fixo, maiores as chances do filho se relacionar de forma competitiva com amigos e irmãos. Todo filho passará pela infância e pela adolescência e se tornará um adulto. Quanto mais forte é o mindset fixo, maiores as chances de problemas ao longo da adolescência e da vida adulta. Problemas como dificuldade de lidar com a frustração, depressão, ansiedade, autoestima frágil, insegurança, relacionamentos dependentes e busca por atividades que causem alguma sensação de alívio no sofrimento, como álcool e drogas. A maioria das mães funciona com mindset fixo, cresceu aprendendo mindset fixo, então não tem jeito, a gente educa com mindset fixo. Desejamos bons resultados do filho porque queremos que ele revele talentos e qualidades. Nossas expectativas são por notas altas e por bom comportamento. É isso que nos faz felizes e orgulhosas. E o filho sabe, mesmo quando a gente não fala nada, ou quando tenta motivá-lo no momento de insegurança, dizendo que o que importa é esforço e não resultado. Pois se tivesse dois botões na nossa frente, a gente sempre ia escolher o bom resultado. Quem te orgulha mais? O filho que vai bem e não te dá trabalho, ou o filho que não gosta de estudar e bate no irmão? É simples assim. Esse é o mindset fixo. Essa é a lógica desse mundo mental. E olha as estratégias para lidar com os problemas do filho. Elas são muito baseadas em mindset fixo também. Analisamos e julgamos as atitudes do filho sempre com expectativa em bom comportamento e damos uma sentença, certo ou errado, feio ou bonito, motivo de orgulho ou de decepção. E queremos, com as estratégias que usamos, dizer para eles: escolha fazer o que é certo, por bem ou por mal, por recompensa ou punição, por vergonha ou medo, para não me decepcionar e me deixar mais orgulhosa. Afinal de contas, quanto mais orgulho uma mãe sente de um filho, mais ele merece ser amado, mesmo que a gente jure que ama igualmente todos os filhos, independentemente do que eles são. Agora pausa, reflita comigo. Você já parou para pensar? Seu filho precisa de outro tipo de abordagem. Temos sim características diferentes, mas elas não definirão o que seremos ao longo da vida. Ninguém nasce pronto. Seu filho é uma pessoa em desenvolvimento. Ele não consegue agir diferente hoje. Ele não consegue parar de fazer birra, de bater ou de gritar, mas isso é apenas o ponto de partida dele. Ele não sabe te ouvir e te obedecer hoje, e isso não tem qualquer relação com o seu valor ou com a sua autoridade. Não é sobre você, é sobre como ele sabe se relacionar com a mãe hoje. Ele precisa que você apresente uma estratégia que o estimule a querer melhorar a forma de se relacionar com você e com o mundo. Ele precisa de ajuda e não de julgamento para aprender a controlar melhor as próprias emoções.
Quem se sente tranquilo para aprender quando está sob forte julgamento e sente o próprio valor ameaçado? Aqui chegamos finalmente no mindset de crescimento ou mentalidade de crescimento, descrito por Carol Dweck, professora de psicologia da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ela percebeu a existência desse outro tipo de mentalidade quando estudou no início da carreira a reação de crianças desafiando quebra-cabeças com níveis crescentes de dificuldade. Ela se surpreendeu ao analisar o momento em que as crianças chegavam num quebra-cabeça em que eram incapazes de completar. O objetivo dela era estudar a reação de pessoas diante de uma frustração. A maioria das crianças apresentou maior ou menor resiliência ao fracasso, como era esperado, mas algumas poucas crianças reagiram de uma forma muito diferente e curiosa, mostrando-se finalmente satisfeitas e motivadas justamente quando percebiam que não tinham inteligência para concluir a tarefa. Como pode existir uma pessoa que comemora um resultado ruim? Como pode existir uma pessoa que fica motivada com o próprio fracasso? Lembra o que o Mindset Fixo ensina? A gente precisa provar o próprio valor, precisa de bons resultados para merecer sucesso, amor e felicidade. E deve fugir de resultados ruins, porque eles nos expõem a julgamentos negativos e ameaçam o nosso valor. Então, por que essas crianças ficavam tão empolgadas justamente quando fracassavam? O que elas tinham de tão diferente? Essas crianças não se sentiam frustradas em nenhum grau com o fracasso, porque sequer entendiam que estavam fracassando. Ao invés disso, sabiam que estavam diante de uma oportunidade de se tornarem mais inteligentes. O resultado ruim significava apenas que estavam desafiando algo mais difícil do que elas eram capazes. Ninguém aprende fazendo aquilo que já sabe. Ninguém melhora ficando em zonas de conforto. Essas crianças se tornaram modelo de comportamento do mindset de crescimento. E será que essa mentalidade diferente tem repercussão na vida de uma pessoa? Inúmeros estudos ao longo de 20 anos de pesquisa confirmaram que pessoas com mindset de crescimento desenvolvem muito mais suas habilidades e, por isso, alcançam muito mais sucesso. Elas não julgam e não se importam com o julgamento porque sabem que o valor de uma pessoa não está em seus resultados, e muito menos no reconhecimento que recebe dos outros. Para elas, o valor de uma pessoa está em seus processos de crescimento. Por isso, são pessoas muito mais felizes e tranquilas, porque não dependem de um resultado específico para se sentirem seguras e realizadas, e nem do reconhecimento do outro para confirmar o próprio valor. As características inatas não definem uma pessoa, são apenas pontos de partida que podem ser desenvolvidos e melhorados. Elas sabem que com técnica, esforço e comprometimento, 95% das pessoas podem alcançar o mesmo nível de desempenho. O outro ser melhor nunca é uma ameaça, pelo contrário, elas buscam estar ao lado de pessoas melhores para serem ajudadas em seus processos de crescimento. A competição é sempre com a versão atual delas mesmas e nunca com o outro. Para uma mãe de mindset de crescimento, as dificuldades na educação de um filho que tanto encaramos como problemas são apenas pontos de partida e que ela deve ajudar o filho a melhorá-los, por pior que sejam, sem julgamento. Ela não espera o bom resultado para se sentir orgulhosa. Ela ensina o filho a cultivar o esforço e o comprometimento e se orgulha do processo de crescimento do filho. Não se trata de achar que qualquer coisa está boa ou de valorizar pontos fortes em detrimento dos defeitos. Muito pelo contrário. Qualquer característica importante para a vida e para uma melhor convivência afetiva e social pode e deve ser ativamente trabalhada e melhorada. Você conhece a minha história? Eu tenho 44 anos e aprendi sobre os mindsets quando eu tinha 37. Eu sou como você. Eu tenho um mindset fixo, como quase todo mundo, e passei a maior parte da minha vida funcionando com mindset fixo e educava meus filhos com mindset fixo. Meu rótulo na infância era de criança inteligente, porque eu tinha notas altas e competia por medalhas. Mas sabe qual era a minha estratégia? Estudar as anotações dos colegas um dia antes da prova. Eu não conseguia prestar atenção nas aulas, não aprendia nada com os professores, não fazia lição de casa, mas ninguém me cobrava nada porque meu desempenho era bom. Só que isso era muito ruim. Ninguém melhora a inteligência sem aprender nada direito. Essa estratégia de decorar de última hora
Não funcionou mais quando começaram as matérias mais difíceis, como química e física. Minhas notas despencaram para 3. Eu tinha muita dificuldade para ler livros, sentia muita frustração, chegava na terceira página e não lembrava nada do que tinha lido. Era um sofrimento para mim. Criei uma versão a livros. Livros eram chatos e significavam obrigação. E a minha autoestima? Sempre baixa, ameaçada, eu tinha certeza de ser uma farsa, porque todos me consideravam inteligente, mas só eu sabia o que acontecia nos bastidores. Em algum momento da minha infância, me convenci de que eu era incapaz de falar inglês. Passava mal quando a professora escolhia alguém para conversar. Eu fui a única de 3 filhos que recusou fazer curso na adolescência. Eu fiz aula particular por alguns meses, já adulta, mas também me recusei a falar. Me formei médica em excelente faculdade, mas a ideia de ser uma farsa só crescia, porque eu sempre me julgava. Como posso ser inteligente e boa profissional sem estudar direito? Estudar era um sofrimento para mim. Ler um artigo, ainda mais em inglês, eram meses de tortura. Com 33 anos, me diagnostiquei com TDA, transtorno de déficit de atenção. Inicialmente foi um grande alívio para mim, porque eu encontrei uma razão para as minhas dificuldades. Eu não precisava mais me julgar e me rotular de preguiçosa, indisciplinada ou burra. Era apenas o TDA que dificultava meus estudos. Tentei fazer tratamentos, mas tive efeitos colaterais. Então parei tudo. E o TDA foi a desculpa para continuar sem aprender, sem evoluir, sem me dedicar a nada. Mas eu tinha uma justificativa, eu não tinha culpa. A culpa era do TDA. Até que em 2016 eu aprendi sobre os mindsets e, como num passe de mágica, minha mente se abriu. Sem dúvida alguma, foi o maior insight da minha vida. Enxerguei um perfeito roteiro de mindset fixo nos meus 37 anos de vida, com crenças autolimitantes, pensamentos negativos, vergonha, insegurança, necessidade de provar uma inteligência que nem existia e fuga de tudo que expunha minhas dificuldades. Não havia espaço para aprender ou crescer. Meu TDA e minha dificuldade em falar inglês representavam ameaças e eu precisava fugir. Não podia revelar o fracasso que eu era. Foi então que eu entendi que todos esses pensamentos e sentimentos ruins sobre as minhas dificuldades e incapacidades eram apenas resultado do meu mindset fixo. Eu não era uma farsa, não era burra, também não era inteligente. Esses eram apenas rótulos cultivados pelo mindset fixo. E esses rótulos não me definiam. Meu valor nunca esteve em jogo. Meu TDA e minha dificuldade em inglês eram apenas meus pontos de partida. E quando eu descobri que outras pessoas com mindset de crescimento, diante das mesmas dificuldades, pensam e sentem totalmente diferente, tomam decisões, colhem resultados muito melhores e são muito mais felizes e realizadas, eu entendi que podia escolher qual mentalidade praticar a partir de então. E eu decidi mudar. Lembra do fracasso das crianças no estudo do quebra-cabeça? Somente as crianças de mindset fixo entendiam que tinham fracassado. Conhecer a existência de pessoas com mindset de crescimento foi a grande virada de chave na minha vida. Hoje, já são 7 anos de muito esforço, comprometimento, busca de estratégias, muito crescimento pessoal, desafios, zonas de desconforto, tropeços e retrocessos. Estou sempre praticando, sempre tentando recondicionar a minha mentalidade a amar meus resultados ruins e enxergá-los apenas como sinais de que estou no caminho certo, de que estou em zona de desconforto, aprendendo algo que ainda não sou capaz de realizar. Hoje eu leio, estudo, adoro livros, falo inglês. Tem hora que nem percebo mais minha dificuldade de atenção. E hoje tenho plena certeza de que tudo melhora com comprometimento, técnica e prática. Agora eu quero contar sobre o impacto de todo esse aprendizado na educação dos meus filhos. Antes de aprender sobre os mindsets, eu funcionava e educava com um mindset fixo. Então eu desejava fortemente que meus filhos revelassem talentos e qualidades, porque isso era o caminho para o sucesso e a felicidade deles. Eu tentava identificar as características inatas de cada um e observava coisas do tipo: quem falou primeiro? Quem andou primeiro? Quem é o mais bonzinho, o mais sociável, o mais esperto? Quem é o mais inteligente, o mais criativo? Olha o julgamento, os rótulos típicos do mindset fixo.
Eu tinha receio de um ter nascido com mais qualidades e habilidades e do outro se ressentir e do ressentimento acabar atrapalhando o desenvolvimento do outro. Olha como começa em nós a comparação e a competição entre os filhos. Aprender sobre os mindsets causou uma mudança radical em tudo isso. Entendi que minhas preocupações e expectativas só existiam por causa do meu mindset fixo. Aprendi que o valor dos meus filhos não estava em julgamento e comecei a olhar para as características deles, defeitos ou qualidades, dificuldades ou talentos, apenas como pontos de partida e que o meu melhor papel era ensinar e praticar com eles os valores do mindset de crescimento. Agora eu vou contar uma história para mostrar a diferença de lidar com o problema do filho com mindset fixo e com mindset de crescimento. Quando eu aprendi sobre os mindsets, o Pedro batia no Lucas. Eles tinham 3 anos. Como eu lidava? Eu ficava brava, decepcionada, com receio do Pedro crescer rotulado como briguento e dominador. Eu dava bronca, julgava e condenava. Que coisa feia, vai lá e pede desculpas agora. Precisava bater? Você gostaria que o Lucas batesse em você? Bater é feio, errado. E ficava ansiosa, esperando como seria da próxima vez. E ficava decepcionada porque ele batia de novo. Quando entendi que o problema era apenas o ponto de partida do Pedro, bater no irmão já não era mais motivo de decepção. Pelo contrário, o Pedro bateu e eu me senti feliz. E pensei, oba, oportunidade de ensinar o Pedro. Como eu passei a lidar? O Pedro bateu, o Lucas chorou, eu estava verdadeiramente tranquila e pronta para acolher o Pedro e não o Lucas. Eu perguntei, o que aconteceu para você se aborrecer e bater no seu irmão? Eu estava realmente interessada em entender as razões dele. Ele ficou muito surpreso. Eu não dei bronca, não gritei, não mandei pedir desculpas, não julguei. Ele me explicou. Era alguma coisa sobre pegar um brinquedo sem autorização. E eu entendi as razões dele. O Lucas o irritou e ele só sabia reagir batendo. Agora eu entendi o que te aborreceu. E você tem toda a razão de bater no seu irmão. Eu tenho razão? Sim, o Lucas te chateou, você sentiu raiva e se defendeu batendo. Mas vamos pensar juntos? Você acha que bater no seu irmão quando sente raiva é a melhor forma de reagir e de se relacionar com ele? Não. Por quê? Porque o Lucas chora e para de brincar comigo. E porque você fica brava. Pedro, você sabia que podemos treinar e melhorar nossos sentimentos e reações? Você sabia que ninguém nasce sabendo se relacionar bem com as pessoas? Ninguém nasce pronto. O que você acha que seria capaz de tentar fazer numa próxima vez que o Lucas te irritar, que seja uma reação um pouquinho melhor do que bater? Ele sugeriu. Parabéns! Estou muito orgulhosa do seu esforço em tentar se relacionar melhor. Vamos tentar fazer isso da próxima vez? Eu te ajudo. Mamãe, e se eu não conseguir? Por trás dessa pergunta, ele queria saber: se eu não conseguir, você vai continuar orgulhosa de mim? Ué, se você não conseguir, você vai bater no Lucas de novo. E você vai bater quantas vezes forem necessárias até conseguir treinar o suficiente para dar um passinho e melhorar. E eu vou continuar orgulhosa do seu esforço em melhorar. Estarei sempre ao seu lado te ajudando. Ele sorriu, me abraçou e foi brincar. 48 horas depois, ele nunca mais bateu no irmão. Percebe a diferença? Hoje, meus filhos têm 10 anos, já são 7 anos educando com o mindset de crescimento, e a cada dia que passa, vejo como é diferente o desenvolvimento deles. Todos percebem, muitos vêm elogiar, parabenizar, mas a minha resposta é sempre a mesma. Eles não são assim, não nasceram assim. E isso é resultado de muito comprometimento, aprendizado e prática. Qualquer criança pode passar pelo mesmo processo com a técnica correta. Então, esse é o objetivo do projeto Mãe de Crescimento, que ele seja um instrumento de multiplicação dessa transformação que eu passei com meus filhos. Quero te apresentar a oportunidade de percorrer essa jornada de uma forma organizada e assistida, através do curso Mães de Crescimento. Esse curso começou em maio desse ano com a primeira turma, e é com muita alegria que quero anunciar que a partir de agora ele poderá receber novas alunas. O curso inclui 2 entregáveis, as aulas e as mentorias. Eu vou explicar como elas funcionam.
As aulas são gravadas, tem 8 módulos com mais de 30 aulas e acesso ilimitado por um ano para você rever quantas vezes desejar. Os módulos são sequenciais. É fortemente recomendado que você não pule e não assista módulos isolados, porque eles são cuidadosamente planejados para te conduzir em todas as etapas necessárias. O processo começa com o aprendizado sobre os mindsets, a identificação do mindset fixo na sua vida e a progressão para o mindset de crescimento, para então, na sequência, você estar preparada para mudar a forma de lidar com os problemas do seu filho. Os módulos 1 ao 4 estão desenhados para te guiar na etapa inicial da sua transformação pessoal. No módulo 5, eu trabalho a relação do filho com a família. Temas como o perigo dos elogios e dos rótulos positivos, aspectos dos rótulos negativos, comunicação com o filho, disputa entre irmãos, desrespeito e perda de autoridade materna. No módulo 6, eu explico o impacto dos mindsets nas amizades e analiso a relação do trabalho das escolas com o mindset fixo e o mindset de crescimento. No módulo 7, eu apresento o método AEP, na abordagem de problemas de comportamento como birra, desobediência, agressividade, resistência a novos aprendizados, dificuldade de atenção, atraso nos estudos, mentira e desafios alimentares dos filhos. No módulo 8, eu converso sobre a importância de ensinar os mindsets para os filhos e fecho com reflexões finais sobre os desafios e dificuldades que iríamos encontrar daqui para frente. O módulo 9 é um módulo extra, que irá receber todas as aulas que eventualmente eu gravar ao longo dos 12 meses de acesso. O segundo entregável são as mentorias. Elas acontecem em horário pré-programado, ao vivo, através do Zoom. A frequência é mensal e são exclusivas para alunas do curso. Essas mentorias são riquíssimas e nelas trocas incríveis acontecem. A participação de alunas em diversas fases do curso e do processo e as diversas situações do dia a dia de cada família tornam o aprendizado nas mentorias uma experiência única. Você terá acesso às mentorias durante o período de 12 meses de acesso às aulas. Mas Viviane, e se eu quiser só experimentar? Se eu comprar e perceber que esse curso não é para mim? Meu objetivo com o curso é realmente proporcionar a transformação que você deseja, que você possa finalmente aprender a lidar com os problemas do seu filho e mudar a vida da sua família. Não tenho intenção de te manter no curso se você se arrepender ou perceber que eu não consigo te ajudar. Por isso, o curso inclui uma garantia super especial. Ela é uma garantia de 30 dias e incondicional, o que significa que você tem um mês para assistir o curso, participar de uma mentoria, entender melhor como eu posso te ajudar. E se por qualquer motivo você decidir que não quer continuar, é só cancelar a compra direto na plataforma da Hotmart, que o seu dinheiro será devolvido, sem precisar me convencer de nada. Eu quero que você siga comigo se realmente desejar. E qual o valor desse investimento? Para ter acesso a 30 aulas do curso de forma ilimitada por um ano, mais 12 mentorias mensais comigo, você precisará investir R$ 997. E para te ajudar a decidir que você pode parcelar em até 12 vezes sem juros, o que dá R$ 83 por mês. Além disso, você terá acesso direto ao meu WhatsApp, onde eu mesma vou responder todas as suas dúvidas, para você ter todo o suporte que precisa, porque eu quero realmente investir na transformação da sua família. Qualquer dúvida ou necessidade é só entrar em contato comigo. Um super beijo para você!